Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em João, capítulo 3, versículo 30, e diz assim: É necessário que ele cresça e que eu diminua. É tanta gente querendo crescer, prosperar, conquistar o primeiro lugar, ser conhecido, que parece que essas palavras de João Batista soam como depressivas. E o que falar da vida do próprio Jesus, que sendo Deus se diminuiu tanto para caber no corpo humano? Como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ser cristão é ser servo. Na lógica divina, se você quiser ser o maior, você terá que ser o menor. Na lógica satânica, subirei acima de Deus. Esse é o desejo do inimigo e esse foi o desejo que ele colocou no nosso coração, dizendo a Eva que se ela comesse do fruto, ela seria semelhante a Deus. Você consegue imaginar o Criador do universo pedindo água para beber, pedindo água para uma mulher? Você consegue vê-lo lavando os pés dos seus discípulos? Você consegue imaginar ele permitindo que seus filhos lhe batam com violência até sangrar? Consegue imaginar o Rei do Universo trocando sua coroa de glória por uma coroa de espinhos? Não dá para imaginar isso. Mesmo estando registrado na palavra do Senhor, mesmo dizendo tudo o que aconteceu com ele, não dá para imaginar que o Criador se fez tão pequeno para que nós hoje fôssemos conhecidos como mais que vencedores. E agora, depois de imaginar tudo isso, você consegue imaginar você como cristão imitando ele? Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia, lá em Atos capítulo 11, versículo 26. E apesar da palavra cristão parecer algo grandão no português, esse era um termo pejorativo que os gregos usavam para dizer que nós éramos pequenos cristos. Cristão vem do grego cristianos, que significa pequenos cristos. No livro Cristianismo Puro e Simples, diz assim: todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. O apóstolo Pedro aconselhou na época os seguidores de Cristo a não terem vergonha de serem intitulados como cristãos. Em 1 Pedro 4,16 diz assim: mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Sim, eu e você somos pequenos, mas somos filhos de um gigante. Por isso que é possível ver Cristo na vida do cristão, porque nós diminuímos para que ele cresça, porque as pessoas conseguem ver o nosso tamanho e sabem que as obras que fazemos, elas só podem proceder num Deus grande que habita dentro de nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Isso mesmo, nós somos vasos de barros, mas vasos de honra para a glória do Senhor, porque em nós habita
o Espírito Santo, que nos faz a imagem e semelhança de Cristo, que tem trabalhado em nós de glória em glória, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, até que a gente fique a imagem e semelhança de Cristo. Ah, queridos, nunca estaremos acima dele, nunca. Nós seremos sempre pequenos Cristos. E como diz o versículo de hoje, nós precisamos diminuir para que ele cresça e para que ele receba a glória que lhe é devida. O máximo que pode acontecer conosco é chegarmos à sua estatura. Através da comunhão, nós nos tornamos comuns, como diz a raiz da palavra. Nós, através da comunhão, podemos nos tornar comuns a Ele, parecidos, imitadores, semelhantes. Como diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 40, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for instruído, que for aperfeiçoado, que se esforçar, será como o seu mestre. Será como, comum, comunhão, parecidos, imitadores, semelhantes. É isso que nós seremos se formos discípulos de Cristo, se diminuirmos para que Ele cresça em nós. Portanto, eu me orgulho da minha pequenez. Como bem disse Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. Pois quanto menos de mim, mais dele, e somente assim ele será revelado através desse pequeno cristão que se coloca como pregador do reino. Ser grande dá muito trabalho e eu não quero. Exige muito esforço. Ser pequeno já é a minha condição. Ele já me fez assim. Como diz lá no Salmo 8, versículo 5, que ele me fez um pouco menor do que os anjos. Em outras versões diz que ele me fez um pouco menor do que Deus. E me coroou de glória e de honra. Então já está bom. Sou menor do que os anjos, já está ótimo. Sou pequeno, está tudo bem. O meu Deus é grande e suficiente para completar aquilo que falta em mim. Não tenho vergonha de ser pequeno quando eu sirvo a um Deus tão grande. Eu me escondo atrás dele e ele sempre aparece. Não tenho necessidade de holofotes, mas o meu Deus sempre é visto em mim. Portanto, pegue suas 5 pedrinhas e vamos enfrentar os nossos gigantes desse dia em nome do Deus dos exércitos. Eu sei que talvez essa mensagem pareça ser uma mensagem depressiva, principalmente no mundo de hoje em que as pessoas querem tanto a glória para si, onde as pessoas querem seguidores, onde as pessoas querem likes, onde as pessoas querem estar em evidência o tempo todo, querem ser influenciadores o tempo todo, querem mostrar a sua vida, querem expor as suas riquezas, as suas conquistas. Mas eu prefiro seguir a palavra de Deus. Eu prefiro crer num Deus que me chamou para ser um pequeno Cristo na vida das pessoas com quem eu vou ter contato. Eu espero em Deus que eu consiga ser um pequeno Cristo na tua vida. Eu espero em Deus ter as mesmas palavras do meu mestre. Eu espero em Deus que você consiga vê-lo através de mim. Não quero nunca ter um ministério com o meu nome na frente. Quero sempre ser lembrado como aquele menino que fala de Jesus. Como diz um hino bem antigo do Prisma Brasil, forte como um menino. É assim que eu me sinto. Por trás de toda essa armadura existe um menino que depende do Senhor, que todas as vezes que é arranhado, que é machucado, se põe em oração e tem as suas forças renovadas. Não tenho necessidade de ser grande, mas quero engrandecer ao meu Deus o tempo todo. Sou pequeno, mas sou filho de gigante. E eu quero que as pessoas percebam quem é o meu Pai. Como aquelas crianças que, quando brigam na rua ou na escola e dizem assim, eu vou contar para o meu pai, é assim que eu me sinto. E eu chamo o meu Pai para te mostrar que Ele é poderoso e é Ele que resolve todas as minhas pendências, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Porque em mim mesmo não há força.
Sou apenas um pequeno Cristo. E é assim que eu quero ser conhecido. E assim que todo cristão deveria ser. Nós precisamos diminuir para que Ele seja exaltado. Para que as pessoas vejam que ainda existe um Deus nesta terra, trabalhando através de vasos de barros, mas com uma mensagem tão poderosa, que o nome de Deus é glorificado. O nosso Jesus fez pequeno. O nosso Jesus diminuiu. Ele, lavando os pés dos discípulos, disse: eu, sendo mestre, faço isso, vocês também devem fazer. Ele nos ensinou a sermos pequenos. Ele, quando chegou a essa terra, ele deveria ter ido às igrejas, às sinagogas, escolher os melhores discípulos, as pessoas mais letradas, mais estudadas da palavra de Deus, os religiosos. No entanto, ele vai para a praia e procura pescadores, pessoas iletradas, pessoas que eram pequenas, porque pessoas pequenas, elas conseguem dar espaço para que Deus trabalhe dentro delas. Pessoas que já estão cheias, elas não conseguem abrir espaço para que Deus entre. Por isso que ele disse que veio para os pecadores, veio para os doentes, porque os sãos e os santos, eles não precisam de Deus, eles já estão cheios demais. É isso que Jesus veio nos ensinar. Na sua humildade, ele nos ensinou também a sermos pequenos. E é interessante que quando somos fracos, aí é que nós somos fortes. Quando nós somos pequenos, aí é que nós somos grandes. Essa matemática não entra na nossa mente, é muito complicado de uma mente finita como a nossa entendermos isso. Mas a lógica nisso, se quisermos ser grandes no reino de Deus, temos que ser servos um dos outros. Que Deus nos ajude. Isso não é fácil. Tem pessoas que têm um eu muito grande e precisam matar na cruz do Calvário. Precisam ser crucificados com Jesus. Precisam morrer para nascer de novo. Por isso que aquele Nicodemos, aquele homem tão cheio de sabedoria, mestre e letrado em toda a palavra do Senhor, recebeu de Jesus a instrução de que precisava nascer de novo. Ele já era muito grande, não cabia Deus nele, ele precisava nascer de novo no reino, começar do zero, ser pequenino para que Deus fosse grande nele. Lembre-se, sempre Deus que tem que ser grande em você. Sempre Deus tem que ser grande em você. A tua natureza espiritual sempre tem que vencer. Precisamos diminuir e precisamos para isso pedir a ajuda do Espírito Santo para nos matar, para que possamos abrir espaço dentro de nós, para que Ele reine. Vamos orar por isso agora? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez pequeno, o Senhor nos fez menor do que anjos. Isso é muita coisa, mas ainda nos diz o tamanho que nós somos perante o Senhor. Nós queremos que o Senhor continue grande, continue reinando, que a tua glória não seja dividida com ninguém, que teu nome seja exaltado acima de todo nome, que teu nome seja glorificado, porque o Senhor é um Deus de amor, que desceu a essa terra para nos salvar e merece toda a honra e toda a glória por isso. Nós não queremos tirar do Senhor a glória, nós queremos exaltar o teu nome sempre, assim como os anjos fazem dia e noite diante da tua presença. Deus, ajuda-nos a tirarmos de nós todo esse desejo, todo esse orgulho, toda essa pose, que a gente diminua para que o Senhor cresça em nós. O mundo nos ensinou desde cedo que nós devemos correr, nós devemos crescer cada vez mais em conhecimento, em riquezas, em prosperidade, como se essa vida fosse eterna. Mas o Senhor nos ensinou a sermos pequenos, a permanecermos na nossa posição, para que teu nome seja exaltado através de nós. Todo conhecimento é necessário, todo estudo é necessário, todo crescimento acadêmico é válido, mas nada pode ficar no teu lugar, nada pode ser Senhor das nossas vidas. Deus nos ajuda diante
de uma palavra agressiva de um esposo, de uma esposa, que o nosso orgulho não fique ferido, mas que a gente se diminua para que teu nome seja exaltado, para que a gente não responda no mesmo tom, para que a gente não seja tão machucado pela vida. Nos ajuda a ser simples, nos ajuda a sermos humildes, nos ajuda a matarmos o nosso eu, nos ajuda a nos colocarmos nas tuas mãos santas, nos ajuda a esperarmos do Senhor, nos ajuda a não esperarmos os aplausos, a glória desta terra. Se prepare apenas para recebermos das tuas mãos a coroa, a salvação, a glorificação de alguém que foi pequeno nessa terra, mas que será grande no reino dos céus. Mesmo sendo pequenos, nós saímos hoje debaixo da tua graça, nós saímos hoje confiando no teu poder. A nossa força vem do Senhor. Nós somos pequenos e limitados, mas temos um Deus grande e poderoso que nos auxilia em tudo. Por isso nós confiamos, Senhor Deus, no teu agir, no teu poder, na tua graça. Nós nos escondemos debaixo de tuas asas para que o Senhor apareça, que o Senhor vá adiante abrindo as portas, levantando pessoas para nos ajudar, que o Senhor faça os milagres que nós precisamos. Nós, como servos teus, estamos aqui somente para te pedir que nos ajude nas nossas fraquezas, nos faça forte com a tua presença e nos dê a vitória que o Senhor separou para cada um de nós. Que possamos vencer como Jesus venceu na sua humildade. Foi sendo pequeno que ele conseguiu descer essa terra. Enquanto o inimigo queria subir acima das estrelas para estabelecer o seu trono, Jesus quis descer a terra até esse abismo para salvar a cada um de nós. O seu exemplo é seguido por nós, que sejamos vistos como pequenos cristos nessa terra, pequenos pontos de luzes que farão a diferença nesse mundo e que continuarão pregando a mensagem do Mestre até que esse céu se rasgue e a gente volte para casa. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo sendo tão frágeis, como o Senhor mesmo diz, pequeno povo de Jacó, mesmo sendo tão frágeis, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos protegido e nos livrado do mal. Por isso que nós saímos e voltamos seguros, porque o Senhor é que, com um grande escudo, tem nos protegido e nos livrado do mal. Dá-nos a tua paz, fica conosco, por Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.